Nesse momento, cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Moisés, pastor auxiliar no Campo São Luís, área 35, e quero também cumprimentar ao pastor Francisco Soares Raposo, presidente da SEADEMA, convidando todos agora para lerem a lição de número 2, que tem por título As Promessas de Deus para Israel. O texto áureo diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. A leitura da epígrafe diária do dia diz: Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, que dariam origem à nação. A leitura se encontra em Gênesis 29, do 32 a 35, para meditação diária. Concebeu, pois, Lia e deu luz a um filho, a quem chamou Rubens, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu luz a um filho e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais a este, e chamou-lhe Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu luz a um filho e disse: Agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque se lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu luz a um filho. Então disse: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar luz. Amados irmãos, dentro da estrutura geral do livro de Gênesis, podemos perceber que existe o tema da semente da mulher. Esse tema da semente da mulher, ele é capturado em Gênesis 3,15, onde Deus vai falar a primeira promessa específica, que é a promessa da semente da mulher. Essa ideia vai percorrer o livro de Gênesis, que é também um livro da família. E o mais interessante nessa questão toda é que nós voltamos para o capítulo de número 1 e 2 e percebemos que o tema da fertilidade ele aparece. Porque quando Deus vai abençoar, ele vai dizer: frutificai, multiplicai, enchei a terra. O tema da fecundidade aparece ali. E se você for perceber, todas as vezes que o texto vai citar em Gênesis a ideia de mulheres ligadas à promessa, algumas delas têm esterilidade. E aqui você vai perceber que Deus, usando aqui uma belíssima expressão do narrador aqui, ele vai mostrar que o que aconteceu aqui nesses 4 nascimentos foi, na verdade, uma atuação da graça e da bondade de Deus. Isso quer dizer, irmão, que mesmo Jacó, estando ainda em seus esforços pessoais e sem uma vida de oração, como Abraão e Isaac tinham, vocês vão perceber que o Deus Todo-Poderoso, ele continuava atuando e mostrando que ele está abençoando aqui a família de Jacó, dando filhos a ele. E lembre-se do tema da promessa. Deus está começando a cumprir a sua promessa. E isso nós já tiramos uma grande lição.
A lição que nós tiramos é que o Deus da Bíblia, ele é fiel, apesar de nossos erros, apesar das batalhas, apesar, muitas vezes, nós tentarmos, através de esforços pessoais, e não dá certo, e não funciona, mas o Deus da Bíblia continua sendo Deus abençoador, continua sendo um Deus que nos dá vitória, que nos dá graça, e que, principalmente, nos ajuda a viver seus projetos. Uma outra lição muito importante é que a Lia demonstra uma espiritualidade e em cada nascimento dos filhos ela tira uma lição. E esses nascimentos revelam a espiritualidade dela, seu relacionamento com Deus, mas revelam também como seu marido ainda era um homem que estava andando na natureza velha, andando ainda sem sabedoria. E o que nós podemos logo entender do versículo de número 32 é que, na verdade, ela estava sofrendo. Ela usa o termo aflição, que é o termo do Antigo Testamento, para algo que está me pressionando por dentro. E o mais interessante aqui é que ela vai dizer, ela vai colocar Deus como sujeito em todos os nascimentos dos seus filhos. Lembre-se que seu pai Labão era um homem idólatra, tinha lá os seus deuses, e que no mundo antigo o nascimento estava ligado a deuses, outros deuses, e que filhos, na verdade, estavam envolvidos em qualquer promessa ou envolvimento de rituais idolátricos, pagãos, mas aqui não. A Lia reafirma sua fé em Deus, dizendo que Deus atendeu na hora da aflição. Você que está aí me ouvindo agora e talvez esteja passando por grandes batalhas, problemas, talvez esteja no campo missionário, prestes a desistir, ou em um campo difícil, pensando, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, eu vim enfrentar aqui nesse lugar. O Deus que você serve é um Deus que lhe atende na aflição. A aflição é uma porta que Deus abre para que o nosso coração, agora sincero, chegue até Ele e expresse o que nós estamos precisando. Veja o exemplo de Jonas quando estava no ventre do peixe. Veja o exemplo do Salmo 120. Eu clamei ao Senhor na minha angústia, Ele me atendeu. Os momentos de angústia podem abrir portas para nós entendermos que Deus nos ama, apesar do sofrimento que estejamos enfrentando. A segunda lição é que Deus não apenas ouve, é que Deus também vê. Deus vê. Essas duas ideias que nós podemos tirar do versículo 32 e 33. E você vai perceber que ela esperava que o nascimento do filho trouxesse alguma mudança no lar. Mas o que é mais impactante nesse texto todo é que as circunstâncias vão passando, seu relacionamento com o marido não vai melhorando, mas a sua fé em Deus é fortificando. E no versículo 34, você vai perceber que já aparece o nome daquele que seria o pai dos sacerdotes da história de Israel. E no versículo 35 você vai perceber que de forma explícita, clara, a palavra louvor aparece. Então no versículo 32 ela começa na aflição e no versículo 35 ela termina no louvor. E isso mostra que na verdade é um retrato da nossa vida, é um retrato também do que vai acontecer nos Salmos. Os Salmos começam com tristeza, mas terminam com alegria. E esse aqui também é um exemplo que, apesar do que estejamos enfrentando, devemos adorar o Senhor. E esse termo que ela vai usar aqui, de forma estrita, é a primeira vez, de forma clara, que a palavra louvor vai aparecer. Já havia sido usada a palavra invocar, em outros textos, talvez em algumas versões vai aparecer a palavra louvor, mas de forma explícita ela vai usar em relação a Judá. E lembre-se, Mateus vai recuperar essa ideia e colocar a história dos filhos de Jacó dentro de Mateus 1 para falar Judá e seus amigos, contando a história de José. Isso mostra, irmãos,
Quando nós experimentamos a bondade e a misericórdia de Deus, nós começamos a vivenciar as suas promessas e muitas vezes nós não percebemos. Mas Deus continua sendo fiel para cumprir a sua promessa, apesar do sofrimento que estejamos enfrentando. Sofrimento não vai te impedir de viver a promessa de Deus. Dificuldade não vai ser obstáculo para Deus cumprir o que Ele disse a você. E vejamos, Deus age em nosso dia a dia. Deus nos dá família, Deus nos dá filhos, Deus nos dá a oportunidade de vermos os seus milagres nos presentes que Ele nos dá na nossa família, através de nossos filhos. Então, uma grande lição que fica para nós é: talvez nós não venhamos conseguir a modificar relacionamentos, a forma como os outros venham nos tratar, mas nós podemos crescer em fé e em graça, experimentando os milagres de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, e que no final de tudo nós devemos entender que Deus vai cumprir as promessas dele em nossas vidas e também na vida dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe, que cada um de nós despertemos para amar a Escola Bíblica Dominical, para nos dedicar à Escola Bíblica Dominical, para não marcar nada domingo de manhã, a não ser um encontro no templo para ouvir, para crescer e para aprender do Senhor e da sua palavra. Que o Senhor abençoe a todas as escolas dominical do estado do Maranhão e do Brasil, para crescerem na palavra, para serem fortificadas e para principalmente serem utilizadas como um veículo de edificação e de evangelização. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, que permaneça com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.